Meus amigos, que o Senhor nos ampare a todos, fortalecendo os nossos corações no nosso estudo de hoje. Gostaríamos de falar hoje sobre um tema bastante comum nas nossas vidas. Eu diria que um tema, uma ocorrência inevitável nas nossas vidas. Os homens definiram a morte, que é o nosso assunto, como sendo um esqueleto humano coberto por uma capa preta, um capuz mais preto ainda, e um afiado alfange na mão, simbolizando o corte do fio da vida. É que as pessoas confundiram a decomposição cadavérica com a morte. Os seres humanos estão tão vinculados às coisas materiais que acabam confundindo e criando aquele aspecto horrível, vinculando a morte com a decomposição cadavérica. Acontece que não é nada disso. Pudessem os amigos vislumbrar os espíritos técnicos que cuidam do desligamento da alma do corpo, do fenômeno chamado morte. São almas belíssimas, iluminadas, que têm um profundo conhecimento psicológico desse momento importantíssimo das nossas vidas. Naquele instante de desligamento, surgem lições seculares para nós. Vamos compreender muitas coisas. Poderíamos mesmo falar sobre o assunto, muitos detalhes, e esses espíritos sábios, iluminados, são grandes psicólogos na condução do desencarnante, para que ele aproveite ao máximo a desencarnação. E eles usam uma expressão interessante, que nós estamos passando para os amigos, não estamos cobrando nada por isso, é de graça, né? Dizem eles que é melhor desatar do que cortar. E quando uma pessoa se perturba fortemente na desencarnação e não consegue os proveitos que a misericórdia divina nos oferece neste momento, é porque foi necessário cortar o fio da vida por motivos técnicos que não nos cabe avaliar nesse momento. Então, comparar aquele esqueleto vestido de preto com uma foice na mão é um comparativo estúpido ante a realidade desses médicos espirituais que se encarregam do desligamento do espírito naquele momento chamado morte. E ninguém se preocupe, porque todos nós teremos essa assistência. Ore, meu amigo, quando você sentir que a vida está se esvaindo, peça a Jesus o amparo espiritual. Esse amparo sempre existe. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado. Muito ao contrário. Nós temos sábios, queridos amigos, que velam por todos nós. Não estamos assim, a matroca da vida. Todos os homens, em todos os quadrantes desse planeta, carregam em seu poder o passaporte invisível para as sombras da morte. É o hotentote, é o esquimó, o cidadão da África, o homem culto europeu, o cidadão americano,
Todos seguem caminhando em direção ao grande além. Nas cidades modernas, riquíssimas, muito bem instaladas, apela-se para o forno crematório ou para o sepulcro elegante, mármore de Carrara. Aqui descansa em paz o fulano de tal, como aquela quadrinha do Cornélio Pires: aqui descansa em paz João de Souza, aquele que nunca fez outra coisa. Então ele ganhou descanso eterno. Mas todos partirão. Testas coroadas abandonarão o trono, o cetro, para os aventureiros. Sábios, filósofos, pensadores legarão belas mensagens de inteligência para a posteridade, e os estadistas, os homens do povo, legarão também a sua cultura, o seu trabalho para o aproveitamento das populações. Os amantes terão que largar o objeto de sua adoração. Não há como fugir ao apelo da eternidade que nos aguarda, sempre, invariavelmente. É o bom, é o mal, são os algozes e as vítimas, os trabalhadores e os ociosos, todos se encaminharão para a eternidade. Sócrates foi condenado pelos seus juízes a morrer ingerindo cicuta, que era o letal veneno da época. Diria que até mais decente do que a forca, o fuzilamento e a cadeira elétrica. Mas Sócrates apenas se antecipou aos seus juízes, porque eles também estavam condenados. A mulher de Sócrates foi desesperada à prisão, fala: meu amor, meu filho, eles lhe condenaram à morte. E ele calmamente disse: mas eles também estão condenados. Alexandre, Dario e seus vassalos também partiram. Nero, o matricida, o terror dos círculos romanos, também partiu. Só que em condições tão lamentáveis que não dá para descrever para o cidadão terreno por falta de uma linguagem adequada. Sábios, magos, pensadores buscaram em todos os tempos o elixir da vida eterna, da juventude eterna, mas ficaram na fantasia, tentando fugir aos apelos da consciência. O homem deseja criar eternamente o baile de máscaras, no qual esconde seus vícios, tenta perpetuar os ossos, para que não possa deixar a vida terrena. Meus amigos, neste momento não valem o sangue e a condição social. Todos partirão. A cultura, a ignorância, em nenhuma hipótese reterão o espírito na terra, porque é lei divina. Como comentamos alhures, a desencarnação, o desligamento do mundo terrestre é obra divina. Então, considerar a morte terrível, horrível, é um grande equívoco. Alguns raros homens aproveitam a santa oportunidade da reencarnação e se esforçam por cumprir a missão que trouxeram para a Terra. A esses, um sono benigno, os instantes de alegria e euforia, de belos reencontros, aguardam na espiritualidade.
Mas aqueles que fazem da vida terrena um gastar irresponsável do tempo e dos valores na conquista dos prazeres menores, hão de ter que se reajustar com a justiça divina, porque a morte é aquele portal maravilhoso, a alfândega da justiça, a nos receber no pórtico da eternidade. Todos conhecem a morte, não há dúvida. Do índio ao cientista, todos viverão o seu último minuto na terra, o seu último dia. Nas pátrias da espiritualidade maior, há regiões sublimes, em névoas divinas, aguardando os cumpridores dos seus deveres, mas há também sombra e trevas, como definiu Jesus, as trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes, para aqueles que abusaram dos valores da vida, desaproveitando aquelas oportunidades santas. Os corações de pedra preferem o ópio da indiferença, dos gozos fáceis, na aplicação dos sentidos. De vez em quando, a vida nos traz rajadas de morticínios, tentando despertar o cidadão terreno. É o canhão terrível que se antecipa ao bico dos corvos famulentos a transportar o homem para as regiões da eternidade, meus amigos. Nós clamamos, ó grande além, grande além, grande além. Onde estão os homens que de ti se lembram e esquecem o ópio das conquistas fáceis? Nós convidamos os diletos amigos para se debruçarem na janela das recordações, para ver desfilar na passarela dos séculos o desfile das civilizações mortas. Podemos vos falar, meus queridos companheiros desta noite, lembrando experiências pessoais. Vi em brancos promontórios as ruínas das cidades mortas. Ali, num tempo passado, floresciam a glória, o poder, a beleza, as vaidades, mas o tempo a tudo modificou, transformando aquelas civilizações em ossuários a céu aberto, onde os ventos da noite cantam as suas canções dolentes naquelas lajes quebradas, e onde os escorpiões fazem seus ninhos. Pergunto, meus amigos, Xerxes estacionou seu imenso exército em frente ao Halicarnasso e olhou envaidecido, porque era o homem mais poderoso do mundo da época, e de repente ele começou a chorar. E o seu conselheiro disse: mas, majestade, o senhor é o homem mais poderoso do mundo, está em lágrimas. Por quê? Ele então disse: meu amigo, olha essas tendas que se perdem no infinito, esse exército gigantesco, não passará nem 100 anos e nada mais disso existirá. Oh, meus amigos, grande além, onde estão os homens que abandonam o ópio das ilusões materiais para te lembrarem? Alguém tem dúvida? Deixaremos a terra, queiramos ou não queiramos, com os fascínios da ciência ou com os rasgos da filosofia? A imortalidade nos espera
para os ajustes de conta de que precisamos, onde as dinastias brilhantes do Velho Egito, naquela época, eles produziam fenômenos espirituais extraordinários, curas, materializações, comunicações com os mortos, que eram levados às coletividades em simbolismos místicos, impedindo o avanço das massas populares, como fez a doutrina espírita. Allan Kardec, o sumo pontífice de Ra, na época, quis voltar das estrelas para devolver às massas populares os ensinos ocultos que foram negados aos povos da época. E a Grécia? Os seus filósofos, onde? Falamos de Xerxes, lembramos os Césares da antiga Roma, onde Augusto, onde Tito, onde todos aqueles que dominaram o mundo a ferro e fogo, a pulso de espada. Gengis Khan, com seu exército de 100.000 cavalos, onde passava, deixava o rastro de sangue e fumo e muitas lágrimas. Alexandre, da Macedônia, dominou toda a Ásia Menor, evoluiu até a Índia, dominando povos, deixando um mar de sangue, fundando cidades, colônias. E nós procuramos todos esses personagens da história e lembramos nesse momento das nossas experiências pessoais na Ilha dos Quinossos, a civilização dos Quinossos, meus amigos, era de causar inveja aos arquitetos modernos, o luxo daqueles palácios belíssimos. As mulheres daquela época usavam espartilhos, usavam corpetes e tudo aquilo das técnicas das eras imperiais do Brasil e Portugal. E eles foram, há 5.000 anos atrás, uma extraordinária civilização. Hoje dormem no fundo do mar Mediterrâneo, em escombros que mexem com o nosso coração saudoso. Nós temos, meus amigos, sempre que lembrar Jesus. Dizia o mestre: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Verdade, meus amigos. Só Jesus não passou. Continua batendo nos nossos corações, desejando entrar deveras, para transformar as nossas almas, para que nós nos iluminemos em espírito e verdade. E os tiranos modernos, Bismarck, Hitler, Mussolini, que foram algozes da humanidade, onde o Reich de 1000 anos, que prometia governo, mas deu um banho de sangue, de sofrimento na Europa. Esses espíritos jazem nesse momento que vos falo, nas regiões abismais, nas trevas profundas, em ajustes de consciência inimagináveis para os homens terrestres, e que nós não temos competência verbal para definir. É isso aí, meus amigos. Ainda hoje, em pleno 3º milênio, a indústria da morte ainda se movimenta. Ainda são fabricados canhões, mísseis, baionetas. A catapulta de ontem é a metralha de hoje. E, meu Deus do céu,
Como choram os corações do mundo. Há guerras, meus amigos, porque as mães não foram consultadas. Ó infelizes irmãos, espíritos iníquos que moveis tanques para o arrasamento de cidades pacíficas, pilotos demoníacos que aceitam a missão de incendiários de agrupamentos humanos, técnicos, cientistas, que gastam os seus fosfatos no desvão dos laboratórios para criarem as fórmulas mais eficazes da destruição à distância. Jornalistas, escritores, políticos, tribunos, que defendem as forças do ódio, da separatividade entre as nações, porque quem nasceu do outro lado do rio deve morrer. Quem tem uma cor de pele é a vítima execrável que devemos matar. Quando os 10 mandamentos da lei de Deus, pela pena de Moisés, nos diz: não matarás. E Jesus nos aconselha amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus inimigos. Jesus foi a expressão do amor. Políticos corruptos que assaltam os patrimônios públicos, empobrecendo a saúde e a educação. Mestres, professores, que abusam da cátedra para imprimir no espírito dos seus alunos a ideia do materialismo, da descrença, do ceticismo, riem balofamente daqueles que creem em Deus. Porque, meus amigos, quando nós olhamos todos os recantos da natureza, Deus está em toda parte, falando aos nossos corações, o Pai eterno. Se aqui estamos nos movimentando, é porque temos a graça da sobrevivência da alma para a nossa felicidade. Comerciantes que preferem o lucro desde que falte o leite na mesa das crianças. Aqueles que, médicos, proliferam na indústria do aborto, enriquecendo com o assassinato do seu semelhante. E os traficantes de droga, que levam o desencaminhamento da nossa mocidade, ganhando dinheiro com o sofrimento do próximo, com a destruição das famílias. E nós perguntamos, e a indústria tabagista, que é dirigida por homens cultos, doutorados, que oferem lucro destruindo pulmões. Esses, meus queridos amigos, formam a pungente falange dos esquerdistas do Cristo, que nesta hora profética que atravessamos, a terra prepara-se para ser um mundo de regeneração, abandonando as provas e expiações. E nesse momento, todas estas falanges, essas coortes infelizes, serão os esquerdistas do Cristo, que serão lançadas às trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes, como vaticinou o Mestre Jesus. Por isso, meus queridos amigos, nessa noite, queremos lembrar aquele sumo pontífice de Amon-Ra, que volta à Terra em 1804 para mudar o mundo. Jesus
Sabiam que os homens perturbariam as suas expressões, porque, meus amigos, como nos dizem os espíritas mais sábios, é estudar Kardec para entender Jesus. Ninguém entenderá Jesus se não estudar Kardec. Aqueles que não estudam a lição espírita que veio à luz naquele 18 de abril de 1857, com o Livro dos Espíritos, tão bem lembrado nesta noite. Essas pessoas, só dessa forma, entenderão os ensinamentos do Senhor. Jesus quisesse ser louvanhado, aplaudido, festejado, nada teria nos ensinado. Seria muito claro, como ele sempre foi: raça de víboras, até quando vos suportarei? Então Jesus não tinha papas na língua, como se diz nas expressões modernas. O Cristo era contundente. Dizia ele: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu referências privilegiadas para quem quer que seja. Jesus não prometeu festas celestes para aqueles que o aplaudissem. Ele ofereceu a nós uma lição de transformação para os nossos espíritos e chamou de sepulcros caiados aqueles que externam beldades celestes que carregam entranhas de víboras. Nessa noite, meus amigos, nós nos lembramos desse momento muito sério em nossas vidas, que é o momento da desencarnação. Que ninguém se assuste, que ninguém tema a morte. A morte não é aquele esqueleto vestido de capa preta com uma foice afiada na mão. São técnicos benignos que vêm nos amparar nesse momento difícil, nesse momento de lições inesquecíveis, para transformar as nossas almas naqueles seres felizes, que os seremos todos, sem exceção. Nós conquistaremos as belezas siderais fatalmente. Agora, o tempo é da nossa escolha. Se queremos mais rápido ou mais demorado, a opção é nossa. Se queremos sorrisos ou lágrimas, a expressão é nossa, o julgamento é nosso. Meus amigos, transferimos o irmão Humberto o microfone para esse outro beletrista, que é um amigo da casa e que temos imensas dificuldades em interpretar seus sábios pensamentos. Ele quer nos falar de um caso de morte. É o nosso assunto de hoje. Cornélio Pires nos traz a sua página de morte para completar os ensinamentos do irmão que nos precedeu nesse trabalho, nesse comentário espiritual. A morte, que vem a vida, na sombra do eterno bem, é visita inesperada, que não faz mal a ninguém. Na pessoa cansada de doença ou provação, ela surge na estrada por doce libertação. Mas na morte provocada, por mais que a luta nos doa, é fruto amargo no tempo que estraga qualquer pessoa.
quem pede para morrer, sem calma e fé a contento, no momento solicitado, encontra arrependimento. Nesse passo, meus amigos, vou contar-vos tal e qual um caso que aconteceu na fazenda do Brejal. E a Quirina, casada com Nhojão, pedia ao céu, em prece repetida: quero a morte, meu Deus, quero outra vida. Esse mundo é só fel e confusão. Tanto rogou, clamando na oração, que tombou de uma febre em recaída, e a morte de corrida veio ao quarto buscá-la de arrastão. Ela acordou em tosse brava, o esposo ao seu lado ressonava, e quando ela viu a morte olhando os dois, encolheu-se num gemido e do canto do marido disse em resmungo: leva Nhojão agora à morte. Ai, que eu vou depois, prometo, eu vou depois, leva Nhojão. Cornélio Pires, que Deus nos guarde, muito obrigado.